Ok. Resistência carbonária entrando no ar. Hoje, com um debate intitulado O genocídio pela pandemia e pela economia. Nós teremos como moderador Júlio Ramos, que é membro da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo e da Associação dos Juristas do Rio Grande do Sul. Júlio é advogado trabalhista e também milita na área da defesa dos direitos dos trabalhadores. E teremos duas poderosas mulheres, mulheres fortes e bem posicionadas e carbonárias, né, para o debate. Marta Skinner é economista, professora de economia da UERJ, da UCAM, da PUC Rio de Janeiro e do IBMEC. E Denise Carvalho Tatim é psicóloga social, professora e pesquisadora. Tem trabalhos em comunidades e entidades sindicais e é membro do Núcleo de Comunicação da Resistência Carbonária. Não esqueçam de mandar seus comentários, suas perguntas, de dar o like ali na página e também compartilhar a nossa página. E agora eu passo, então, a palavra para o Júlio. Boa noite a todos, companheiros carbonários que nos assistem, companheiros que estão hoje linkados no canal da Resistência Carbonária. É uma grande satisfação, imenso prazer, né, comentar e mediar essa discussão e saber, né, que em contrapartida a essa satisfação, o tema é muito triste, o tema é muito impactante. Hoje o Brasil vive um verdadeiro genocídio. E, para mim começar a conversa, eu acho que é interessante eu definir, já que eu sou um advogado e tenho um apego à semântica, né, para definições corretas, o que vem a ser um genocídio? Então, do ponto de vista legal, o genocídio significa o extermínio, né, o massacre que atinge um grande número de pessoas, população e povos. É uma ação que aniquila grupos humanos e utiliza de diferentes formas esse extermínio. Com relação ao extermínio, ele atinge e massacra pela fome, pela miséria, pelo descaso e, principalmente, por políticas, né, que não atendem às necessidades sociais da população. Então, esse extermínio que hoje vive o povo brasileiro é uma situação que nós presenciamos, né, em todas as dimensões do Estado, e ele vem se aprofundando a partir desse governo, né, que é fruto de um golpe que foi deflagrado no Brasil em 2016, né, onde a presidente Dilma foi derrubada por esse golpe, e as medidas ultra neoliberais estão fazendo um desmonte do Estado Social e estão jogando a população brasileira a um total descaso. Então, a conversa que teremos hoje, ela vai enfocar diferentes dimensões desse genocídio. A dimensão social, a dimensão política, e a decorrência disso, né, nós temos que pensar também no que virá após isso. Já a OCDE, que é uma organização que analisa economicamente o capitalismo, prevê não só um PIB rebaixado das nações de terceiro mundo, como também prevê uma segunda onda dessa crise pandêmica. Então, significa assim, que o Brasil sequer conseguiu ter condições sanitárias, com essa visão terraplanista sanitária do governo, de enfrentar essa primeira onda, e não se sabe como é que vamos sair dela, não sabe como vamos emergir dessa pandemia. O estrago social, ele só não é maior do que a desgraça e as mortes que nós estamos presenciando. Hoje o Brasil vivencia mais de 76 mil mortes pela pandemia, e isso é reflexo de uma ausência total de políticas públicas, né? Afinal, apenas para informar os que estão nos assistindo, nós estamos há 4 meses nessa pandemia e nós estamos sem ministro da Saúde. O nosso ministro da Saúde hoje é um general do Exército que não entende nada de saúde e que simplesmente joga
a sorte do povo brasileiro a cada um de nós. Então, para introduzir o assunto, né, Denise e Marta, minha saudação especial, e que seja uma noite proveitosa, que possamos discutir isso aprofundadamente, que possamos fazer comparações e que possamos fazer o nosso papel, que somos formadores de opinião. E eu gostaria que você que está me assistindo também fizesse perguntas, para que possamos impulsionar a nossa conversa. A partir de agora, nós estamos aqui entre companheiros carbonários, pessoas comprometidas com a função, né? com a função social de cada um de nós como seres humanos, como seres humanistas e, acima de tudo, pessoas que se preocupam com a vida, diferentemente do governo que nos governa ou nos desgoverna. Então, eu começaria o assunto, Denise, perguntando para ti sobre a pandemia, do teu ponto de vista, o que você vê com relação à pandemia e a situação do genocídio? Faça essa relação e depois vamos discutir com a companheira Marta sobre isso. Muito bem, boa noite, companheiro Júlio, companheira Marta. É uma honra estar aqui participando dessa live do nosso coletivo. Boa noite aos companheiros que estão assistindo. E já entrando no tema, né, a primeira coisa que o Júlio falou é triste, né? Para mim, é surreal que a gente esteja falando sobre genocídio, né? No meu entendimento, é algo que deveria estar está em pauta apenas como um registro histórico, né, de alguma coisa que não deva ser repetida. Então, é realmente surreal que a gente esteja falando sobre esse tema como algo possível, né, de acontecer no nosso país, com o nosso povo, não só no âmbito da pandemia, né, que é vamos dizer assim, um evento fortuito, mas no âmbito de uma necropolítica, né, em curso, de um ultraliberalismo, né, que eu não vou me aprofundar, né, isto será o tema da companheira Marta. E o que eu gostaria de falar aqui, né, é falar um pouco assim sobre o meu olhar, né, da psicologia, dos elementos, né, assim, como que nós viemos parar aqui, né, como é que isso nos aconteceu. Então, eu começaria falando sobre esse personagem, né, sobre o inominável que hoje ocupa a presidência da República. Nós sabemos que ele não é o único elemento, a única peça, né, nesse cenário, o único ator, mas com certeza, né, é muito importante a gente compreender, né, e desde que ele assumiu a presidência, há, né, um grande interesse em entender o perfil e o governo, né, o modelo de governo em curso. Então, a primeira pergunta, né, que as pessoas se fizeram, ele é louco? Né? Será que ele é maluco? O comportamento, as falas, né? Nós estamos com um maluco à frente do país, né? Não é ético, nem é intenção, nem é possível a gente fazer um diagnóstico clínico assistindo uma pessoa pela mídia, né? Mas há um consenso, né, em compreender essa personalidade, né? Não, ele não é louco, né? Muito ao contrário, né? Ele é uma pessoa que tem método, né? E que tudo que ele faz é deliberado, né? Então, existe, né? Então, embora a gente não queira fazer uma classificação, né, nesse sentido, mas sim existe um certo consenso, né? E muitas matérias já foram publicadas a respeito por colegas, por profissionais, né? De que ele tem, sim, diversas características de um perfil de transtorno de personalidade, né? Mas que isso de modo nenhum significa que ele não sabe o que está fazendo, né? Ou que ele não age de maneira deliberada, né? O que seriam esses traços, né?
seria autorreferência, né? Uma pessoa que só visa os seus interesses, né? E faz de tudo para alcançar. A completa falta de empatia que ficou clara muitas vezes, né? Em muitas falas, mas que se destaca muito agora nesse momento de pandemia, né? A total falta de empatia, de sensibilidade, né? Com relação a todas essas mortes e toda essa tragédia que acontece, né? A frieza, o método, né? E a capacidade de usar todos os meios, né? Ao seu alcance para atingir os seus fins. Ele deixa isso muito claro, né, em todas as suas falas. E uma outra coisa que é muito característica é a violência, né, é essa identificação com a violência. E isso aparece também em muitas falas e em muitas medidas, né, vai desde a medida de permitir que não se use cadeirinha para criança, né, até essas medidas agora que nós estamos assistindo, né, da falta de apoio, das informações equivocadas para a população com relação à pandemia, da retenção de recursos, do negacionismo, né, que nós sabemos que tudo isso resulta e está resultando, né, que essa nossa pandemia seja muito, muito pior, né, comparado a outros países que têm adotado medidas diferentes, né. Agora, isso é surpresa, né? Assim, esse perfil nos surpreende de modo algum, né? Porque se a gente lembrar em que momento, né, que esse deputado obscuro do baixo clero ele se projetou na mídia, né? E a partir daí se alçou como um candidato, foi naquele momento da votação do impeachment da presidente Dilma, em pleno Congresso, né, que é a casa que simboliza a democracia, ele faz uma homenagem ao torturador, né? Era de se esperar que dali ele saísse preso, né, ou pelo menos essa fala significasse que ele não fosse eleito nem para síndico, né? Entretanto, ele sai dali alçado, ganha os holofotes, né, e a partir daí ele é alçado a candidato, né, e mais tarde eleito, né? Então, não há surpresa, né? O ovo da serpente estava lá e muito visível, né? Não poderia nascer outra coisa disso aí. E junto com essas análises, né, da personalidade, também há muito questionamento, né? Nós estamos diante de um governo fascista, né? Então, há muita controvérsia nesse debate, mas se a gente associar essa personalidade, né, às características do fascismo, a gente também encontra muito paralelo, né? Tecnicamente, não, né? Nós temos um governo eleito, mas que características de fascismo que a gente encontra aí, né? A violência, o Só para culto, completar, né? Adolfo Hitler também foi eleito, né? sim, né? O culto à violência, né? Muito simbolizado no gesto, né? Naquele gesto horrível da arminha, né? Eu não vou aqui mencionar todas as falas, né? A gente precisaria de muitas lives só para mencionar todas as falas, né? Que são muito bem conhecidas, né? O racismo, que é um traço característico, né, dos governos fascistas, totalitários, a ideia, né, de que, embora eleito, né, e ele seja um representante, ele na verdade, ele se autoproclama não um representante, né, mas alguém a quem foi delegado, né, o poder, portanto, ele decide sozinho, ele sabe o que o povo quer, o que o povo precisa, e quem discorda, né, é o antipovo, é o antipátria, né? Então, todo esse discurso, né, dele, ele é muito bem, embora pareça, né, uma coisa completamente
fora, um descontrole verbal, ele é muito bem planejado, né? E ele tem um paralelo com todas as medidas de governo que são tomadas. E é apoiado, né, como a gente sabe, agora, como a gente sempre soube, né, mas que agora está sendo apurado, né, por um esquema criminoso, né, de uso da comunicação digital, né, do que acontece nas profundezas dos grupos de WhatsApp, né, uma comunicação muito bem articulada, né. Uma outra característica, né, tanto de transtorno de personalidade quanto do fascismo, é a mentira, né. Mas não é a mentira, né, ocasional, é a mentira deliberada, né, é a mentira muito bem arquitetada e muito bem apoiada nessas estratégias de comunicação, né. E veja bem que hoje a web, né, esse mundo da comunicação digital, ele permite, né, que a comunicação aconteça sem nenhum contraponto, né? Nas profundezas dos grupos de WhatsApp não existe contraponto, né? A fake news, né? Toda a comunicação que é colocada lá, ela não tem contestação, né? Só aproveitando a deixa, né? O ministro Gilmar Mendes, né, fez estava num seminário sábado, eu assisti ele. O ministro Gilmar Mendes disse, né, que ele, no caso, ele tocou na ferida, né, e disse que não existe ministro da saúde, existe um interventor, e que esse interventor, sem políticas públicas de estancamento dessa pandemia, do ponto de vista de estabelecimento de políticas públicas de enfrentamento, né, ele passa a ser um genocida, né, Denise? E o genocídio, a gente pode mensurar em números, né? A gente pode mensurar em números. Por exemplo, vamos pegar, assim, os números da nossa vizinha Argentina, né? Na Argentina, né, Marta, você que é uma economista, né, e que conhece bem os números, na Argentina, o PIB argentino é 4 vezes menor que o PIB brasileiro, né? O PIB argentino hoje, segundo as últimas estatísticas, está em 2,4 trilhões de dólares, enquanto o nosso está beirando, o ano passado, em 9,6 trilhões. Significa que os argentinos possuem 4 vezes menos capacidade financeira para enfrentamento das suas questões sociais, e, no entanto, o Brasil tem hoje, infelizmente, né, hoje, mais de 76 mil mortes, e a Argentina tem 2.050, e eles estão lamentando as 2.050 mortes. Então, esse conceito de genocida, né, esse conceito de um governo que tem um descaso social, né, tem um descaso ao seu povo, que não tem um projeto de nação, ele também tem uma repercussão econômica muito forte, né? E eu gostaria que a Marta falasse sobre isso, né, com nós. Microfone, Marta. Microfone. A gente sempre esquece do microfone. Embaixo. Boa noite a todos e todas. Estou muito contente de estar participando desse coletivo da resistência carbonária, de poder a gente abrir o debate para o público, para ex-alunos, para amigos e tudo mais, que eu acho importante que a nossa voz, né, se faça ouvir, que a gente consiga trazer essas reflexões, né? Realmente, eu não queria só me deter apenas no aspecto puramente econômico, mas mostrar, quer dizer, como é que ascende esse tipo de política, como é que ascende esse grupo que está, né, responsável pelo que a gente está chamando por esse genocídio, não só genocídio no própria palavra, mas no sentido da destruição, né, de direitos como um todo, né? E eu tinha lendo um Twitter da Hildegard, ela disse uma coisa interessante: os brasileiros caíram numa cilada. Eu digo que caíram numa roubada, que ela disse, né? Esse golpe foi um golpe contra o Partido dos Trabalhadores e com a crença também, né, acoplada a isso, que a Lava Jato seria, quer dizer, a grande oportunidade de varrer a corrupção. Então, esse foi o mote que deslanchou esse processo, que começa exatamente em 2014, quando a Lava Jato começa, né, e começa já, quer dizer, mais claramente para todos nós,
a armação do golpe, que já vinha desde o movimento de 2013, das jornadas de junho e tudo mais, né? Mas aí fica mais específico ali no ano de 2014, que é o ano da eleição, né? Qual foi o resultado dessa cilada que os brasileiros entraram, né? Eles não conseguiram acabar com o Partido dos Trabalhadores, né? Eles não conseguiram, como é que se diz, retirar a liderança, né? O Partido dos Trabalhadores fez uma quantidade enorme de representantes, foi para o segundo turno, com 40 e tantos milhões de votos, né? Mas eles conseguiram, sim, um resultado. Eles abalaram os alicerces da democracia, feriram de morte, né, o bom senso, a ética, a educação, a cultura, a saúde, o meio ambiente, os direitos trabalhistas, né, de toda sorte de direitos, a soberania nacional, a ética, a cultura, né, e a educação. É uma coisa que me preocupa muito, porque eu sou professora desde a mais tenra idade. Eu sempre vivi a minha vida na sala de aula. Então, eu entendo o papel que tem a educação na formação cidadã, na conscientização, né, do sujeito cidadão. Né? Então, por isso eu acho que esse objetivo, quando a Denise diz que ele tem método, né? Porque atacar a educação é uma forma de você comer por parte, né? De você desmontar a possibilidade de reação, a possibilidade de afirmação. Né? E eu acho que esse golpe, eu acho tão interessante que as pessoas, às vezes, agora, há pouco tempo, né? O perigo do Bolsonaro dar um golpe do golpe, né? O golpe foi dado. O golpe foi dado em 2016, e o que tem aí é o rescaldo do golpe. Foi esse golpe, de 2016, que abriu espaço, exatamente pela primeira vez na história brasileira, que a extrema-direita teve expressão eleitoral. Né? Então, no vazio que se criou, aparece a possibilidade da chegada desse senhor à presidência da República. E você repara que ele não escondeu nada, ele foi sempre isso tudo que você colocou. Ele foi um deputado medíocre que fez da política negócio, tanto que os filhos nunca precisaram trabalhar, foram todos fazer. E eu me lembro que quando ele entrou no parlamento, a gente chamava ele assim, o sindicalista dos militares. Ele era ali que reclamava, eu me lembro da discussão lá no Sarney, o Sarney deu um aumento, né, de 28% para os militares, não tinha dado para o civil, e aí ele ganha uma certa expressão em frente aos militares, porque tinha sido uma conquista não dele. Mas uma ele chegou a pedir a pena de morte para o Fernando Henrique Cardoso. Também. Ele era passivo de fuzilamento, eu me lembro disso. Então, ele sempre foi violento, ele não escondeu nada, né, do que ele está apresentando. Né? Quer dizer, o racismo, a homofobia, essa pulsão de morte que ele tem, né? Isso sempre esteve presente no discurso dele, na fala dele, por mais ingênua, quer dizer, uma pergunta ingênua. Sim. O que o senhor fez com auxílio moradia? Comi gente. Pensa, quer dizer, uma falta de classe, uma falta de postura, né? De compostura para o cargo de deputado, quanto mais para presidente. Né? Na melhor das hipóteses, é um canibal, né? É um canibal. Tem nada de pode, exatamente. Eu acho que essa apresentação dele, como a Denise colocou, que ele mostra, quer dizer, o extremismo dele naquela sessão horrorosa, que é a maior vergonha que eu acho que a vida de assistir aquela sessão, quando ele homenageia, que eu não lembro nem repetir o nome daquele torturador maldito, né? Mas, mesmo em frente a esse perigo, desse extremismo, né? No segundo turno, a direita se calou, se omitiu, a justiça se omitiu, a mídia se omitiu contra todas as violências verbais, todas as mentiras que foram difundidas aos olhos da sociedade. Né? Eu vou te dizer uma coisa. Uns foram embora para Paris, né? Passear. Uns foram para Paris. E todas as autoridades também, né? Que poderiam, como você disse, sair preso dali. Então, houve um silêncio total, uma anuência total com o estado das artes. Né? E eu lembro, porque nessa época da campanha, eu entrei em alguns grupos, porque eu queria entender aonde vinha esse fascínio por essa figura tão nefasta. E aí, como você disse, interessante, nesses grupos, eu entrei em vários grupos, quase todos eles em que eu entrei uns 4 grupos. Eu não aguentei, psicologicamente falando, me fez mal, porque são mensagens uma atrás da outra, e as mensagens eram, quer dizer, originadas todas fora do Brasil. Eu sempre tive essa respeito e sempre falei muito sobre isso, né? Mas é tal história. Aí vem aquela velha tese da teoria da conspiração, que era um projeto de
humilhação para o Brasil, né, pela ousadia da política altiva, né, e ativa do chanceler Celso Amorim, do governo Lula e do governo Dilma, né? Alguns com um tom mais aqui ou mais ali, mas os dois tiveram uma política externa muito altiva, e, aliás, sempre foi a marca um pouco da nossa política externa, no histórico da política externa, mas ali se configurou um período que já se transformou em material de tese, né, de vários alunos, né, exatamente essa política, essa mudança de postura do Brasil no cenário internacional. Então, eu já entendi isso. Então, eu fico pensando o seguinte, a extrema-direita chegou ao poder com a anuência da sociedade, certo? Sabendo o que estava acontecendo. Hoje eu vejo toda hora, quer dizer, o Supremo está desbravando, o Congresso está desbravatando toda essa teia de criminosos, de fake news, né? Como é que eu, uma simples cidadã, entrei no grupo e conseguia ver aquilo tudo? E tinha um telefone que a gente denunciava e ninguém se moveu. Ou seja, sabia-se onde estava, sabia-se onde podia ir, né? E isso que a Denise falou foi uma coisa muito interessante. Você sabe que teve um ex-aluno, um aluno que tentou contestar alguma coisa, botando tudo que adquiriu, arminha, não sei o quê, fingindo que era um deles. Não, a resposta foi assim, menos de um segundo. Não queremos contestação. Não podia ter contestação. E as barbaridades que apareciam ali, essa coisa neurótica que ele tem com o sexo, dizendo que, agora mesmo, essa semana, ele disse que a esquerda está tentando descriminalizar a pedofilia, né? Imagens horrorosas de crianças sendo agarradas e botavam um projeto de lei embaixo que não existia. Tudo isso passou, né? O novo ministro da Educação está dizendo que as universidades, né, os alunos lá praticam sexo à vontade, que é uma loucura. Até vários colegas disseram porque eu não fiz isso. Não, eu acho que ele está fazendo propaganda, né, já que está em baixa as matrículas do ensino universitário, está fazendo propaganda para que se inscrevam, né? Se inscrevam. Né? Agora, fora isso, veio junto, né? Quer dizer, o programa dele era um programa de governo, baseava-se no programa de destruição. Mas no aspecto que a gente está querendo falar, do aspecto econômico, né, era de retirada de toda sorte de direitos, né, ou seja, de tirar, desmontar a esfera burocrática, toda a estrutura administrativa do Estado, ou seja, quebrar as pernas, a capacidade de intervenção do Estado, né, na vida social. E consolidar o que já vinha como projeto desde os anos 90, né, a vitória do capital sobre o trabalho. Né? Isso tinha sido interrompido, um trabalho que foi começado pelo Collor, foi continuado, quer dizer, eu digo, foi começado pelo Fernando I, foi continuado no Fernando II, né, e foi interrompido pelo governo popular. Então, foi exatamente esse programa, né, que volta agora pela mão de um cidadão, que por acaso é da minha área, muito mal visto na nossa área, muito mal visto, não é uma pessoa benquista, né, que sempre nunca teve na administração pública. Eu acho interessante que ele se autoelogia dizendo que ele fez parte da equipe do Chile. Isso, para mim, não seria autoelogio, mas eu quero lembrar que ele era estagiário, não era nada, deu nada lá no Chile. Né? E eles chegaram no programa Selvagem Neoliberal. O que é o programa? Né? Para completar esse programinha que já tinha sido começado e que foi interrompido. Sim. Então, ali, em 2014, se repara, o quarto mandato, né? O quarto mandato do Partido Popular, que se imaginava que seria uma coisa passageira, né? Foi boicotado foi mensalão, foi, como é que se diz? Não vai ter Copa, não vai ter isso, não vai ter aquilo. É uma série de denúncias, a perseguição a Dilma por conta de Passadina, depois em cima do Lula, todas as arbitrariedades. Eu não sou advogada, chocada. Se me permite, Marta, tem uma obra da Hannah Arendt que fala sobre o julgamento de Eichmann, né? Adolf Eichmann, né? Que fala a banalização, né, da violência, a banalização do genocídio, onde ele simplesmente, de maneira fria, ele disse que estava cumprindo a lei, né? E que ele não conhecia os judeus e mentiu dizendo que não tinha nada contra os judeus, né? Que ele estava só simplesmente cumprindo ordens, né? Hoje o Brasil é um serviçal, né? É um serviçal da política americana, né? Do Império Americano, e nós vemos que existe uma certa banalização da violência no Brasil também, à medida que morreram já 76 mil pessoas, que morrem mais de 1.000 por dia, as pessoas já começam a achar isso como uma coisa banal.
e também faz parte dessa necropolítica que a Denise falou. E eu gostaria de saber da Denise, né, ou da Marta, gostaria de comentar isso, né, por quê, né, quais são os mecanismos que criam essa ideia de que a violência é banal, de que a vida humana não presta, que não serve, que não tem valor, né? Que esse Estado fascista, né, apregoa, né, a morte como uma ferramenta social, apregoa a utilização de armas, né, a compra de armas, a utilização de armas. A gente vê assim que a violência das polícias, né, inclusive a de São Paulo, ela está mais aguda. Então, eu gostaria de saber, do ponto de vista da Denise, que é uma psicóloga, né, o que isso representa, qual é a origem disso, né? Onde é que nós vamos parar, Denise? Bom, Júlio, eu, né, como tantos, né, desde que tudo isso aconteceu, né, todos nós estamos pasmos. Esses dias eu ouvi alguém dizer que o Brasil está tão surreal que nem Salvador Dalí ia querer vir aqui, né? Porque certamente a gente não esperava, né, um revés desse tipo. Então, eu, principalmente, né, vamos dizer assim, da minha perspectiva de psicóloga social, como, né, porque a gente falou do personagem, mas ele não é um gênio do crime, né, um gênio do mal, para mobilizar tudo isso sozinho, né, como é que isso aconteceu? Como é que, vamos dizer assim, a população, né, vota e apoia num projeto, como diz a Marta, né, contra si mesma, né, Ele contra tem a um mentor, destruição, né, que é o Paulo Guedes, né, que é o Paulinho exatamente. Malvadeza, segunda Mas versão do Antônio como, Carlos Magalhães, né? É o Paulinho né? Malvadeza, né? Ele tem Como é o Paulo Guedes possível? hoje lá dele que engendra todo esse arcabouço legal que resulta nesse Exatamente. genocídio, né? Mas como é possível, né, que isso tenha, como diria o nosso queridíssimo Olívio Dutra, como é possível que isso tenha se espraiado pelo social, né? Como isso aconteceu? Então, certamente que eu não tenho uma resposta conclusiva, nem poderia aqui nesse tempo analisar todos os fatores e nem tenho o domínio de uma coisa tão complexa. Mas acho que tem alguns fatores aí que são importantes de mencionar, né, e muito associado ao que a Marta trouxe. Essa questão que a Marta observou, por exemplo, participando desses grupos, né, parabéns pela coragem, eu não consigo. Existe, né, muito ao contrário, vamos dizer assim, dele ser um gênio do mal, né, se observa também que ele tem um nível cognitivo muito baixo. Então, existe todo um contingente de seguidores dele que tem esse nível cognitivo baixo, né? Então, esse pessoal, eles refutam qualquer tipo de complexidade, de reflexão, né? Então, para eles, em último ponto, diante de qualquer questionamento, é invenção da mídia, é coisa de comunista, né? E, em última análise, e o PT, hein? Né? É o argumento final, né? Um outro componente importante que existiu nesse contexto aí é o componente religioso, a gente não pode esquecer, né? Um forte componente religioso. Então, a religiosidade ela pode ser, né, importante, interessante na vida privada, mas na política, né, é a fórmula da desgraça, né? Aonde, vamos dizer assim, não se espera programas, né? Se espera a salvação. E não é à toa, né, que a gente vê aí a personificação do mito, né, o Messias, que vai salvar todo mundo. Então, sim, tem uma parcela, né, de seguidores nessa perspectiva. Uma outra parcela, eu diria, né, que foram os desiludidos, né, da política. Sabemos que a gente teve problemas políticos, problemas econômicos, né, mas houve sim uma acomodação, né, de uma parcela da população, tanto é que a gente vê a quantidade de votos em branco, né, que foi o que realmente elegeu isso que está aí, né? Mas, sobretudo, né, como psicóloga social, eu coloco um grande peso na estratégia de comunicação digital, né? É uma estratégia muito poderosa, né, que constrói realidade, né, realidade paralela, né, constrói o que a gente chama de representação social, né, que é um conhecimento que passa a ser compartilhado, não importa se tem fundamento, se é mentira ou se não é mentira, ele passa a ser tido como verdade, né?
E a gente... Desculpe, Flávia. Não, tudo isso que eu quero dizer é em nome do que ele chama, eu acho que a conquista, porque que conquista corações e mentes, porque é tudo em nome da liberdade. A liberdade de não ser controlado, a liberdade de poder correr quanto quiser com o carro, de não precisar prender a cadeirinha da criança, não precisar dar satisfação, você está entendendo? Ele usa esse artifício, eu fico impressionado. Que é em nome a liberdade da sem responsabilidade, né? É uma liberdade que dá essa sensação de ser o que quiser, dizer o que quiser, ofender quem quiser, xingar ministro, fazer o que quiser. É isso que ele entende como liberdade. E esse extrato social, quer dizer, que se sente que é aquele cara reprimido, geralmente são ressentidos, complexados, né? Mal amados da vida, estão sentindo espaço para poder fazer tudo isso que nunca puderam. Ele está dando liberdade para essas pessoas. Ele é isso. Desculpa. Nós estamos abrindo espaço também para perguntas. Né, só fazer um comentário. Perguntas, né? Só fazer um comentário, né? Que, lembrando uma conversa que a Marta e eu tivemos outro dia, isso abriu uma comporta, né? Vamos dizer, abriu um esgoto, né? Para certas coisas que antes as pessoas, né? Vamos dizer assim, isso não foi criado, né? Totalmente, mas abriu, né? E legitimou certos comportamentos, certas condutas, né? Certas crenças. Isso passou a ser legitimado, né? E eu refuto muito isso a essa estratégia de comunicação, né? Essa construção de representações, né? Feminista é feminazi, petista é petralha, quilombola é medido em arroba, índio é quase humano, né? E, olha, daria muitas lives, né? Somente para a gente fazer uma análise dessas representações e de como que esse discurso, essa comunicação, ela foi usada de maneira deliberada e estratégica, né? Tanto na grande mídia quanto na profundeza, né? Da web, dos grupos sociais, né? Hoje eu vejo... uma coisa do valor simbólico da fala do presidente, né? Sim. O mais medíocre, maluco, neurótico, tem um valor simbólico, quer dizer, as pessoas se sentem autorizadas a poder... Exatamente, então ele abre esse espaço. E você falou uma coisa que é uma coisa que me preocupa muito, me preocupa. Isso já vem dos anos 90, né? Que é a desilusão com a política. Né? A desilusão com a política vem sendo trabalhada há anos, né? Ou seja, discurso mas não é só no Brasil, não, é no mundo. Você pega, eu me nego a assistir essas séries, quantas séries dessas, que é mostrando a coisa imunda que é a política. Bom, Maquiavel já tinha explicado, né? Mas as pessoas, ou seja, cada vez mais, né? E como diz o Gessé, é como se a corrupção só acontecesse na política. Ninguém fala da corrupção no mercado, ninguém fala da corrupção do empresário, né? Ou seja, das pequenas corrupções. Então, você foi alijando, quer dizer, eu ouço da população, da manicure, do rapaz que faz a limpeza, que teve menos acesso à informação, quando ele se dá conta de que outro dia um deles me disse assim, mas eu votei em branco, ele estava reclamando que não se cobrava imposto de gente mais rica. Eu disse, sabe por quê? Porque no Congresso estão lá os representantes dos mais ricos, né? O dos mais pobres não votaram, fizeram malcriação e não votaram. Ele falou, agora eu estou entendendo por quê. Depois eles não vão deixar passar nunca o que você quer, tá entendendo? Eu digo, esses outros não deixam de votar, não deixam de colocar seus representantes. Então, há falta também na nossa sociedade essa consciência do que serve a política. Esse trabalho tem que ser feito no dia a dia com o alunado, né? Eu sempre brincava, digo, vou pegar o aluno no primeiro período. E eu entendo por que eles estão querendo mexer na educação, porque pela educação você consegue introjetar nele essa não é só questão humanista, é questão cidadã, né? Quer dizer, do compromisso com o coletivo. Então, em universidade pública, eu botava esse bilhete na prova do menino. Lembre-se que você estuda numa universidade pública, num país pobre, retribua com empenho o investimento que estão fazendo em você. Ele saber que as pessoas estão investindo. Marta e Denise, uma pergunta, tá? O que vai ser o pós-pandemia? O que será o pós-pandemia? Do ponto de vista do genocídio humano, nós estamos vendo, né? Foi falado bastante aqui. Mas do ponto de vista econômico, que é uma decorrência do genocídio humano,
O IBGE lançou hoje um dado muito crítico, né? Que de cada 4 micro, pequena e média empresa, 3 fecharam. Então, assim, ó, o governo não tem projeto pós-pandêmico. No ponto de vista de vocês, o que vai ser a pós-pandemia? Bom, no aspecto econômico, eu digo o seguinte: ele não teve nem projeto para enfrentar a pandemia, né? Isso era um imperativo de guerra, né? Que estava ameaçando a coletividade. Quer dizer, o Macron, vários outros falaram que nós estávamos em situação, o mundo estava em situação de guerra, né? Eles não conseguiram nem atuar, né? Uma dificuldade enorme era para dar R$ 200, foram dar 600. Eu assisti hoje a faxineira daqui que foi pegar o auxílio, ela ainda não recebeu a segunda parcela. Né? Tem microempresário, cabeleireiro, manicure, vendedor, que não consegue o financiamento, a quantidade de exigências que estão fazendo. Então, isso tudo, para mim, é fruto do programa neoliberal. O que é o programa neoliberal? O programa neoliberal, diferente do liberal, da ideia liberal, o direito liberal ela é até democrática, mas ela tem um limite na questão da repartição da riqueza e do poder. Quando ela se sente ameaçada, ela usa as armas que ela tem, ou os tanques, ou então o judiciário, e dá um golpe. Né? É exatamente isso que eles fazem. Né? Então, mesmo essa situação não teve solução. Quer dizer, o Paulo Guedes passa a ideia, e as pessoas não são obrigadas a entender a economia. Ele passa a ideia que eu preciso tirar daqui para botar ali o dinheiro. Não precisa disso. O Estado tem um monopólio da emissão, o Estado pode criar moeda, pode resolver, como está criando, num limite muito reduzido. Se compara com os Estados Unidos, não é porque os Estados Unidos é mais rico, nem porque a França é mais rica, nem porque a Inglaterra é mais rica. É uma questão de gestão. Né? A gestão está sendo de incompetentes, de gente descompromissada. E no meio disso tudo, dessa quantidade de mortes, ontem alguém disse uma coisa que me chocou, é como se estivesse caindo um Boeing todo dia, em São Paulo, está falando de São Paulo. A quantidade de mortes que acontece, quando cai um Boeing é uma notícia. Sim. Então, é um genocídio diário. Um genocídio diário, né? E nem assim a sensibilidade. Ao contrário, é aprofundar o programa neoliberal, entender na bacia das almas, passar a boiada, como eu disse. Esse assunto é muito instigante, né? E, infelizmente, nós temos que enfrentá-lo do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. E, infelizmente, a gente está com um tempo esgotado quase aqui, né? Nós temos apenas nos resta, né? Até para tornar mais objetiva a nossa conversa, né? Eu convidar tanto a Denise como a Marta para que façam suas considerações finais, né? E que o pessoal reflita, né? E mande nossas perguntas, né? Que podemos responder à medida que elas chegarem. Denise, suas considerações finais. Minhas considerações finais. Eu acredito, né? Estou fazendo um link com a tua outra questão. O que será de nós, né? Eu acho que isso depende muito da reação das forças democráticas, né? E quando eu falo em forças democráticas, eu não estou falando somente, né, de instituições ou de partidos, eu estou falando de todo mundo, né? Estou falando dessa questão da despolitização, né, que é um fenômeno que acontece no mundo todo, mas que aqui, né, o brasileiro não é politizado, e eu entendo que essa foi uma das falhas da esquerda enquanto foi governo, né? A gente não está falando de doutrinação, nós estamos falando, como diz a Marta, de desenvolver senso crítico, capacidade de reflexão, empoderar as pessoas, né? Para a participação, para o entendimento do que é a participação política. Então, eu acho que o que vai acontecer depois, né, depende muito dessa reação, inclusive daqueles, né, que de certa forma se acomodaram e contribuíram, mas que agora, né, todos estão sentindo, né, as consequências. Então, por outro lado, né, entrando um pouco na seara da Marta, a gente sabe que medidas foram tomadas, né, aí no sentido de intensificar ainda mais, né, por exemplo, recursos, né, para as grandes empresas. Quem é que vai pagar isso depois, né? O Brasil hoje está sendo apontado como potencial foco,
né, de miséria extrema novamente. Então, é preciso, sim, eu acredito que esse governo, né, que esse tipo de governo, não especificamente esse tipo de governo, ele não é sustentável. Mas quanto tempo, né, e quantas consequências, quantos estragos, quantas vidas, né, vão ser perdidas, vai depender muito do tempo de reação da sociedade, né, e das instituições também, né. E uma coisa que eu sou até chata nos debates, né, com os companheiros, eu acho que nós temos que protagonizar a comunicação, né? Nós temos que contrapor, né, fake news, as mentiras, né, essas representações, esse mundo paralelo, né, que foi criado, e nós temos que nos apropriar, né, também do discurso, né, ocupar esses espaços, porque assim como eles estão disponíveis, né, para esse uso criminoso, para esse uso do mal, eles também estão disponíveis para nós, que é o que nós estamos fazendo agora aqui, né, propondo um debate, propondo uma reflexão, compartilhando, e é o que eu espero, né, que a gente possa continuar fazendo e que os que nos assistem, né, todos possam se engajar nesse projeto. Muito bem. Bom, Tu, Marta. bom, eu digo o seguinte, meus alunos perguntam muito, porque eu vivi, né, os anos 80, era professora, e toda a questão da redemocratização, direta já, né, fim da ditadura, eleição direta e constituinte. Então, eu acho que até assistindo essa semana, se vocês não assistiram, vale a pena, que é uma live com o Zé Geraldo Souza Júnior, né, que é muito boa, e ele mostra, ele vai num caminhando, e que ele mostra o que a gente já viveu. E muitos alunos me perguntam isso. Como é que você aguentava? Como é que vocês aguentavam 85% de inflação ao mês? É bom lembrar que a gente já viveu isso, né? E a gente sobreviveu, né? Aí, isso é que me dá um pouco de esperança, é que surgiu da própria sociedade, quer dizer, o embrião, né, pode ser em determinadas fases, que deu na Constituinte, que deu em uma porção de formas de representação, né, de participação, e que isso realmente, quer dizer, a gente conseguiu superar. O caminho se faz caminhando, né? Então, eu acho que o pós-pandemia é um agravamento da situação econômica. Eu acho que o que vai acabar com as esperanças da continuidade desse governo é a própria pandemia. O que está se fazendo nesse país é um crime, né? Você não ter ministro da saúde, você ter militares. Eu sou filha de militar não tem competência para isso, né? Quer dizer, não foi preparado, não é porque ele seja burro, porque ele seja nada, não foi preparado para fazer isso, né? Então, é aquela história, você pegar me pedir com essa voz rouca para eu cantar ópera. Não vou cantar ópera, entendeu? Então, está se fazendo, quer dizer, um desrespeito à população. Eu acho que isso vai minar e vai trazer, quer dizer, um espaço maior para o surgimento de outros movimentos e outras alternativas. Eu estou achando isso, o nível que chegou é tal, esticou tanto a corda, que eu acho que a gente vai conseguir sair, em termos que eu estou falando de política, em termos de outra alternativa de governo, né? Apesar da gente ter, aqui não posso deixar de falar, a bota norte-americana em cima, né? Como isso está mais ou menos agora declarado, quando se falava isso em 2014, né? Quer dizer, com a coisa dos BRICS e tudo mais, de tentar nos submeter a um estado das artes de republiqueta bananeira, né? Então, eu acho que a gente tem possibilidade. Agora, o estrago é muito grande. O estrago que eles já fizeram nesse 1 ano e meio de governo é algo que dá dor no coração, né? Pensar o que já destruíram. Agora, eu confio na juventude, confio que haja ainda um espaço, assim como nós estamos aqui, tem vários outros coletivos que estão trabalhando, das mulheres, dos índios, né? Dos negros, racistas, muita coisa eu acho que vai acontecer. Eu tenho esperança que a gente vai conseguir reverter, porque eu acho que eles já estão chegando no limite da maldade, não tem mais maldade para fazer. Eu acho que investir nos movimentos sociais hoje, né, dar espaço aos movimentos sociais, né, é uma maneira de se resgatar a nossa frágil democracia, né, que hoje está sofrendo, está doente, né, pela doença chamada fascismo, né, Denise? Você que é Eu acho, professora. só fazendo mais uma colocação, uma das formas, né, da opressão se colocar e se impor é também fazer as pessoas acreditarem que não há alternativa. Isso. Né?
E eu acho que nós temos, sim, muitas alternativas, não só para acontecer, como acontecendo, né? Existem muitas iniciativas de comunidades, de coletivos, existe muito conhecimento, né? Tanto dentro das nossas academias, os nossos cientistas, os nossos professores, como também o conhecimento nas nossas comunidades, né? As soluções. A gente precisa trazer isso, né, à tona, trazer a discussão, dar visibilidade para isso, né, que é uma das coisas que eu acho muito importante. Agora mesmo na pandemia, eu assisti uma palestra com o coordenador do comitê científico do Consórcio Nordeste, o Miguel Nicoleles, em que ele disse, olha, se vocês não querem acreditar na ciência, né, então vejam o exemplo, ele citou várias comunidades, né, ele disse, olha lá, eles estão fazendo tudo certo, né, então a gente também tem que acreditar, né, eu vou parafrasear aqui o nosso fórum, né, um outro mundo é possível, claro que é possível, né, eu não quero ser, assim, né, excessivamente otimista, mas sim, a gente tem alternativas, né? A gente tem meios, tem caminhos. Né? Só que nós temos uma realidade, né, Denise? E que a Marta deve ter esses dados. É a questão do desemprego, que é uma chaga, né? Que também é um reflexo desse genocídio, né? Sim. É um reflexo desse genocídio, né? Daqueles que vivem do próprio salário, né? Esse genocídio do emprego, eu moro no Rio de Janeiro, então eu me lembro quando pegava um táxi e falava-se da roubalheira do Sérgio Cabral. O principal responsável por esse genocídio do emprego, quer dizer, Sérgio Moro, né? O que a Lava Jato fez, né? Destruiu a economia brasileira. Eu me lembro do Paulo Henrique Amorim dizendo isso. Como que esse juizeco, esse marreco, conseguiu destruir essa economia? O Paulo Henrique Amorim dizia assim, como que ele conseguiu? Porque ele conseguiu acabar com a engenharia nacional, com o estaleiro, a engenharia naval, né? A Petrobras está fatiando a Petrobras, né? Na maior disfarçatez. Ainda conseguiu ficar, pelo menos conseguimos barrar, você vê, a gente acaba conseguindo barrar, ficar com 1 bilhão, né? Para poder montar um programa para tentar ser presidente da República. Quer dizer, era um juiz, um pequeno juiz de primeira instância de Curitiba, com esse projeto. Esse projeto não veio da cabeça dele. Esse projeto é um projeto muito maior, aliado à CIA, aliado à FBI, essa coisa toda, de colocar o Brasil no seu devido lugar. Aquela frase que você diz, que a arrogância diz, coloque-se no seu devido lugar. Hoje nós estamos pagando um general e o oficial lá, o general americano, agradece que o Brasil está pagando um general para servir de segurança nos Estados Unidos. Que tal? Quando que eu podia pensar nisso? Gente, me saltou agora aqui uma pergunta, para nós poder fazer o desfecho, né? Vocês acham que o impeachment é a solução? Olha, para mim, eu acho que impeachment seria a solução, é a cassação da chapa, impeachment dos dois. Porque eu dou um pelo outro, não quero troco, entendeu? Outro dia, ouvi o Mourão falando, fiquei até deprimido. Eu falei, como é que pode? Eu nunca tinha prestado muita atenção. É tão pequeno, é tão inconsistente, aí não preparado para... Nem o capitão não está, ele também não está, entendeu? Não, para mim, a cassação da chapa é uma esperança talvez ousada, né, com o judiciário que a gente tem. Mas algumas coisas estão andando. E vamos ver, pode ser que a gente se surpreenda. Né? Tu acha, Denise, que o impeachment é a nossa solução? Eu penso como a Marta, né? Foi tudo que foi dito aqui em várias outras análises, né? A gente tem todo um sistema estruturado aí. Então, simplesmente tirar a figura, né, do presidente não vai, né, mudar. Temos aí, né, tudo que foi discutido, né, que tem por trás. Também, né, espero de uma maneira muito otimista, né, que para mim a solução é a cassação da chapa em novas eleições. Agora, seguir ser a consequência somente do impeachment. A gente continua com o Guedes. A gente continua com o Guedes, que é o grande genocida também. Né? Exato. Esse é o grande genocida, na verdade. Tem uma vez eu ouvi uma discussão no psicanalista falando de violência. E que tem a violência da caneta. Esses indivíduos usam a violência da caneta para promover outros tipos de violência. Entendeu? É o nosso Eichmann, né?
E Mourão, Guedes, né, que já o falou várias Guedes é o vezes. nosso Eichmann, né? Exatamente. Eu não sei E se ele é tão Mourão, que já falou várias vezes em autogolpe. É, não sei se o Guedes é tão ágil no sentido de que seria um fiel cumpridor. Não, ele acredita nisso, ele acha que ele está se dando bem, porque conseguir passar uma reforma da Previdência sem pau comer, né? Ele deve estar achando isso politicamente tem um valor enorme. Se não ganhar a medalha do melhor ministro da Fazenda no mundo, não para a gente. Para os capitais financeiros, um espetáculo. Entendeu? Então, ele está Sim. fazendo o trabalhinho, a receituário que ele recebeu para fazer, ele está fazendo. É o receituário neoliberal ultraliberal, né? A Porque o conversa tem... neoliberalismo do Estado Social, é isso. Né? É verdade. Eu quero agradecer aos que estão nos ouvindo, que estão nos enviando perguntas, né? Infelizmente, nós não temos muito tempo aqui. Essa, na verdade, é uma live para despertar, né? É uma live para mexer cabeças, né? É uma live para tirar o véu dessa alienação, né? Que todos nós, né? Que o povo brasileiro foi imposto ao povo brasileiro, e dizer que o canal Carbonário, né? Ele está no Instagram, está no Facebook, né? Nós temos hoje um compromisso, né? Em fazer essas lives, né? Em passar, né? Um pouco da informação e receber também esse feedback, e que as nossas lives acontecerão 2 vezes por semana, né? E nós contamos com todos. Agradeço a audiência que tivemos, agradeço a Denise, agradeço a Marta, agradeço aos companheiros que deram a estrutura ao canal, que estão hoje na retaguarda, né? Mando um fraterno abraço para todos, e que a resistência carbonária, ela está aí para isso, né? Ela veio para ficar e veio para mexer consciências, né? E veio para fazer com que o povo, né, acorde, né? Saia desse narcótico fascista, né? Que é essa visão distorcida de mundo, esse terraplanismo, né? Essa visão antissistêmica. Então, eu convido a todos, né, que nos acompanhem nas redes sociais, né, e nos deem o like, que assistam nós no Instagram, e que tão logo terminemos aqui nossa conversa, nós estaremos também com um vídeo gravado no YouTube. O YouTube tem um canal da Resistência Carbonária, e lá nós vamos colocar nossas conversas, nossas discussões, e vamos continuar, né, o nosso debate. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço a Denise, a Marta, né? Meu fraterno abraço a todos e a todas. E aqui nós vamos encerrar a nossa live. Muito obrigado. Obrigada a vocês também. Obrigada, boa noite.